Resolvi fazer esse vídeo porque ano passado, no Fórum E-Commerce 2024, o evento presencial, a Ana Amorim, dona da Saint-Germain, me respondeu uma pergunta ali presencialmente. A minha pergunta é muito importante para todo e-commerce e a resposta que ela fez foi de uma ótica da Saint-Germain, pensando em um e-commerce grande, muito grande já. Milhões de investimento provavelmente mensal, milhões de faturamento mensal. Então ela respondeu seguindo essa linha de raciocínio. Porém, eu vou trazer o meu ponto de vista aqui para e-commerces menores, né? Como que a gente pode pegar o que ela disse e aplicar em e-commerces menores aqui, um ponto de vista um pouco diferente do que ela apresentou ali. Vamos lá, eu vou para a tela do meu computador, vou mostrar qual foi a pergunta e vou pausando aqui para a gente discutir durante o vídeo, tá? Então vou colocar aqui para gravar. Gravando, bora lá. Ele aqui, me deram mais um minuto, olha aí. Consegui fazer a pergunta no último minuto aqui de palestra, hein? Ana, bom dia. Obrigado pela palestra, agregou bastante aqui pra gente. A minha dúvida é sobre a representação orgânica no faturamento da Saint-Germain. Hoje, muitos e-commerces têm uma dependência muito grande de tráfego pago, às vezes 80%, 90%. Como vocês veem hoje o orgânico, no geral da Saint-Germain, qual que é a representação no faturamento da marca? Vamos lá, explicando a minha pergunta. O que eu estou perguntando aqui para ela, qual que é a porcentagem que vem do faturamento orgânico e a porcentagem de faturamento pago? Eu acreditava que ela ia responder, sei lá, uns 70-30, 50-50, não sei. Ela ia dar uma resposta com as métricas em mente, mas ela respondeu completamente diferente. Por isso que a gente vai analisar aqui esse ponto de vista dela aqui também. Mas por que isso é importante? Todo e-commerce tem uma parte do faturamento mensal, anual, que vem do orgânico, isso é normal. Só que a maioria dos e-commerces não entende qual que é a representação do orgânico na sua operação. Não sabe nem extrair essas informações, não sabe como coletar, como analisar essas informações. Por isso que eu perguntei, isso é muito importante. Se você não sabe quanto vem de faturamento orgânico, você não vai conseguir otimizar suas fontes orgânicas para gerar mais resultado. E você ter mais resultado também com o tráfego pago, consequentemente. A maioria dos e-commerces não sabe fazer isso, não sabe a importância disso, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você entender essa importância. E essa foi a minha pergunta, tá? Em relação a Saint-Germain, vamos ver o que a Ana respondeu aqui. Então, hoje a Saint-Germain não depende praticamente nada de orgânico, não tem uma porcentagem assim que eu consiga comparar fixo, porque depende muito de cada mês, né? Mas Sim, depende muito de cada mês e por isso que você tem que ter uma planilha anual, né? Inclusive tem um exemplo agora de 2024, a gente fez um levantamento do ano inteiro e tiramos as médias do faturamento orgânico e pago aqui de um projeto de um cliente. Já em 2025 a gente conseguiu otimizar muito esse resultado. Nós estamos agora em março e caiu ali, né, a dependência dele de tráfego pago, ele investia mais ou menos 17% do faturamento investia em tráfego pago, tinha de custo com tráfego pago. Nós já conseguimos chegar em 14%, então diminuiu 3%. Né? Beleza, foi 2 meses ali de trabalho, mas isso já faz uma diferença absurda, tá? Nós conseguimos diminuir a dependência de tráfego pago e aumentar o faturamento. Aumentou o retorno por investimento, não diminuiu também. Então isso é muito importante, você consegue diminuir a sua dependência de tráfego pago simplesmente por explorar melhor os seus canais orgânicos. Então a gente viu ali que estava vindo uma grande parte do faturamento, uma dependência muito grande do pago, analisamos o faturamento orgânico de 2024 inteiro, entendemos quanto veio do Instagram, quanto veio de e-mail marketing, quanto veio do WhatsApp, quanto veio do YouTube e começamos a otimizar esses canais. O resultado foi que a gente já diminuiu a dependência de tráfego pago e ele está gerando ainda mais retorno por investimento, tá? Então é essa a ideia da pergunta que eu fiz e isso que nós estamos discutindo aqui nesse vídeo. Vamos continuar aqui vendo o que a Ana está falando. A Saint-Germain ela depende sim muito do tráfego pago. Por um lado, eu acho que isso é normal. Porque antigamente, há 4 anos atrás, até mesmo quando a gente começou, a gente sabia que o orgânico ele vendia muito, ele convertia muito. Até mesmo as pessoas faziam lives, convertiam horrores nas lives. E a gente percebe que hoje não é mais assim. O tráfego pago está ficando cada vez mais caro e o público está ficando cada vez mais exigente. É muito difícil a gente vender de forma orgânica. Então eu percebo muito que a gente tem que se adaptar. Então o que eu posso fazer para tentar baratear o meu marketing? Igual eu falei, a Saint-Germain a gente percebeu em certo momento que a gente chegou num teto de investimento em tráfego pago, principalmente em datas comemorativas, onde está todo mundo ali investindo, o lead está extremamente caro, está todo mundo competindo a audiência. Então a Saint-Germain chegou ali num teto que a gente percebe que se a gente investir 10, 20 vezes mais, não vai retornar isso. Vamos parar aqui um pouco, vamos lá. Ela está dizendo que se a Saint-Germain investir 10, 20 vezes mais, não vai retornar aquilo que, segundo o investimento, né, proporcionalmente.
Isso é muito importante. Tráfego pago não é proporcional. Não significa que se você investe 100 mil reais por mês e fatura 1 milhão, que você vai investir 200 mil e vai faturar 2 milhões. Não é assim que funciona. Existem N variáveis e eu vou explicar essas variáveis. Um pouco aqui sobre leilão do MetaAds, tá? Esse aplica para Google também. Inclusive, tem um vídeo explicando especificamente sobre isso. Eu recomendo que você assista logo após esse, porque eu tenho certeza que vai te ajudar aí a ter mais retorno por investimento em tráfego pago e aumentar o seu investimento em tráfego, mantendo ali um ROAS saudável, um retorno por investimento saudável. A maioria dos e-commerces vai aumentando investimento em tráfego e acaba caindo muito retorno, né, sobre esse investimento por não saberem como lidar com isso. Então gravei um vídeo ensinando isso, vou deixar aqui no card e vou deixar no final também. Voltando aqui para o assunto, por que a Saint-Germain já chegou num teto? Eles já investem muito dinheiro. Como eu disse, isso aqui ela está falando de uma ótica de um e-commerce grande, por isso que nem tudo vai se aplicar exatamente dessa forma para um e-commerce menor. Então, se você não está no patamar da Saint-Germain de faturamento, de investimento em tráfego, que são milhões ali, provavelmente mensal também de investimento, eu vou explicar como que funciona para um e-commerce menor. Vamos dizer que você está ali numa faixa de investimento de 15 mil reais por mês, tá? É uma faixa de investimento, mais ou menos 15 mil reais por mês. E tem outros projetos, outros e-commerce, outras empresas que estão nessa faixa de investimento também. Isso vai dar mais ou menos ali 15 mil reais por mês, vai dar 500 reais por dia de investimento em tráfego. Esses 500 reais, eles são divididos em 24 horas, ok? O espaço publicitário nas plataformas de anúncio, eu vou usar o Instagram como exemplo, ele é limitado a 24 horas. Então, o que é espaço publicitário? É o Stories que você aparece ali no formato de anúncio, é o Reels que você aparece no formato de anúncio, é o Feed, isso é um espaço publicitário, ok? Mas esse espaço ele é limitado a 24 horas. Então, se você está na faixa de investimento de 500 reais por dia, você tem que aparecer, gastar esses 500 reais dentro de 24 horas. Uma vez que você dobra isso, você vai para 1.000 reais por dia, por exemplo, você sai dessa faixa de 15 mil reais por mês e 500 por dia para 30 mil reais por mês e 1.000 por dia. Você está aqui nessa faixa junto com outros projetos nessa faixa. Entenda uma coisa, todos agora precisam aparecer mais para o mesmo cliente, para o mesmo possível cliente e para pessoas novas. Uma vez que todos que aumentaram seus investimentos precisam aparecer mais, fica mais caro, porque você aumenta o investimento, mas você não consegue aumentar o tempo. O dia continua tendo 24 horas, é uma variável que a gente não consegue controlar, que é o tempo. As 24 horas que esse investimento precisam ser divididos ali. Então, uma regra básica de oferta e demanda. Você está ofertando os seus 1.000 reais por dia para o MetaAds e ele está te dando uma demanda de público para você atingir. Só que ele está fazendo isso com todos os anunciantes também. Acaba não tendo público suficiente para todo mundo crescer proporcionalmente ao investimento. E é por isso que o seu custo fica mais caro. Você começa a investir mais, aí você vê o seu custo por compra aumentando, você vê o seu ROAS caindo, o seu custo por clique aumentando, custo por sessão no site aumentando e não entende por quê. É justamente por isso. Você está competindo ali com outros e-commerces nessa faixa de investimento mais alta e todo mundo precisa aparecer mais vezes. Só que o tempo de 24 horas não mudou. Então acaba ficando mais caro. Para manter competitivo, para manter todo mundo aparecendo mais, o Facebook acaba encarecendo naturalmente o seu custo com tráfego. O Google funciona da mesma forma também. Então, por isso que a Saint-Germain não consegue simplesmente dobrar, triplicar, sei lá, investir 10 vezes mais e retornar o faturamento que eles precisam, porque eles já estão alcançando todo o público que eles poderiam alcançar. E aí que entra o orgânico, a importância do orgânico. Se você não está nesse patamar da Saint-Germain e você sabe que pode investir mais em tráfego, tá? Eu dei um exemplo aqui de 15 para 30 mil, isso se aplica em todas as faixas, mas 15 mil reais por mês não é muito investimento em tráfego não, tá? É um e-commerce aí, enfim, médio, digamos assim, pequeno para médio. Então, isso se aplica a e-commerces pequenos, e-commerces grandes também, mas você precisa entender como aumentar o investimento e manter um retorno por esse investimento saudável. É aí que entra essa dependência do tráfego pago. Você precisa não depender do tráfego pago nem depender do orgânico, mas quebrar essa dependência, equilibrar essa dependência em ambos, porque assim você consegue crescer de uma forma saudável. Vamos continuar falando sobre isso, mas precisava explicar essa parte como funciona. Mais uma vez, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você entender melhor essa questão de leilão ali do MetaAds, de oferta e demanda, como aumentar o investimento e manter um ROAS saudável. Vamos continuar aqui. A gente não adianta. Então, a gente começou a trazer muito mais essa parte de marketing de influência,
que é, obviamente, também uma estratégia paga, né, para trazer audiência, mas a gente percebe que a gente consegue potencializar ainda mais os resultados. Eu tenho uma opinião que Ana, a Saint Germain, no geral, a gente não gosta de depender do orgânico. Isso nunca foi uma escolha nossa. Mais uma vez, você não deve depender do orgânico, não deve depender do tráfego pago. Você deve depender de ambos de forma equilibrada. Porque eu acho que é um conjunto, sim. A gente sempre fala que o tráfego pago sozinho, sem a gente trabalhar a nossa base orgânica, a gente rasga muito dinheiro, né? A Saint Germain faz estratégia orgânica. Rasga muito dinheiro. Vamos lá, vou explicar isso aqui também. O orgânico não é para você... Você pode acabar se frustrando se você for com uma ideia de que eu vou produzir conteúdo orgânico para viralizar no Instagram, para ter mais visualizações nos stories, ou só por essa ideia, né? Para ter mais visualizações no Reels. Não é isso, não é esse o jogo. Hoje, mais de 50%, mais de metade das pessoas que veem os seus anúncios lá no Instagram, pode puxar essa métrica lá no seu Meta Ads, você vai conseguir ver isso. Mais da metade dos cliques, geralmente, vão para o perfil do Instagram e não para o link, não para o botão de saiba mais, não para o botão de comprar agora, que vai levar para o seu site. Então, a cada 100 pessoas que veem os seus anúncios lá no Instagram, seja no Stories, Reels, qualquer lugar, 50 pessoas ou mais vão clicar na bolinha lá, na sua foto de perfil, para acessar o seu perfil do Instagram e não vão clicar para ir para o site. Então, você tem que produzir conteúdos orgânicos, tanto de e-mail, quanto de blog, quanto de Instagram, de YouTube, para essas pessoas que vão chegar através do tráfego pago, veem que você está ativo, que você tem conteúdo, que você tem informação, que você instrui aquele possível cliente sobre o seu produto para que ele tome a decisão de comprar. Venda é instruir. Quanto mais conhecimento você entrega para o seu possível cliente, mais fácil é e mais rápido é dele fazer uma compra, primeira compra, segunda, terceira e por aí vai. É por isso que você deve trabalhar muito bem o seu orgânico, para receber essas pessoas através do tráfego pago e a pessoa chegar no seu perfil no Instagram, ver que tem stories ativo, ver que tem postagem recente, ver que tem um conteúdo de qualidade, vai seguir o seu perfil e posteriormente acabar comprando de você. Agora, se você depende só de tráfego pago, não faz conteúdo orgânico, ou a pessoa entra no seu perfil, não tem um stories ativo, a última postagem faz 2 semanas, o cara não vai se sentir motivado a seguir o seu perfil e muito menos a comprar. Então, veja a produção de conteúdo orgânico por essa ótica. Não simplesmente ou não só para aumentar as visualizações nos stories, reels, etc. e tal, mas para receber muito bem as pessoas que vêm através do tráfego pago e elas acabarem comprando porque você está ativo, produzindo, instruindo e ajudando essa pessoa a comprar. Olha por esse ponto de vista. Outra coisa que ia esquecendo aqui. Todo o conteúdo orgânico que você produz, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube também, vou deixar no final, dá para deixar 2 vídeos? Vou deixar esse no final também, explicando uma estratégia de produção de conteúdo para YouTube, para donos de e-commerce, para e-commerces venderem mais. Muito bom também, a modesta parte, esse vídeo, vou deixar no final. Mas todo o conteúdo orgânico que você produz, seja ele um texto para e-mail marketing, um texto para blog, um vídeo para o YouTube, um vídeo para o Instagram, tudo isso vai ser utilizado também no tráfego pago, pode ser utilizado. Aí você está nessa de produzir conteúdo orgânico, vê que um Reels foi melhor do que os outros. Pega esse Reels e utiliza também no tráfego pago, ele já foi validado organicamente. Utiliza o orgânico também como um laboratório de testes, né? Você vê os conteúdos, os stories, os formatos que mais estão funcionando, que estão trazendo melhores métricas orgânicas, e isso vai ser material para utilizar no tráfego pago. Um e-commerce que produz apenas criativos, conteúdos ali para tráfego pago, ele está perdendo mais muita ideia, muita ideia mesmo, muitos insights que ele poderia gerar ali de conteúdos orgânicos e utilizar no tráfego pago, que eu tenho certeza que ia performar até melhor do que um anúncio produzido só para tráfego pago. Então, olha por esses 2 pontos de vista, né? O segundo que eu apresentei agora foi você produzir conteúdo para utilizar de material no tráfego pago também. Então, vamos continuar aqui. VIPs, a gente tem mais de 300 grupos VIPs, a gente utiliza muito estratégia orgânica, mas a gente não depende do orgânico para pagar as nossas contas. E eu acho que é isso que é o importante, sabe? Isso eu concordo 100%, você não deve depender do orgânico. Mais uma vez, você deve só equilibrar a sua dependência entre orgânico e pago. Sabe? Acho que se a gente depende muito do orgânico, a gente depende muito de visibilidade, a gente depende muito de viralização de conteúdo, a gente depende muito de engajamento. E às vezes, naquele período, até acontece, às vezes o Instagram cai, como que fica as suas vendas? Se você depende disso para vender. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se adaptar com o tráfego pago, seja anúncios e até mesmo influenciadores, até mesmo afiliados, como eu disse, mas não tentar ficar cada vez mais dependente do orgânico, porque eu acho que é uma guerra que às vezes não vale a pena.
Boa. Bom, é isso, né? Tudo que a Ana falou aqui, como eu disse, foi do ponto de vista da Saint-Germain, e eu busquei trazer nesse vídeo o meu ponto de vista em relação a e-commerces menores do que a Saint-Germain, que são os projetos que eu trabalho aqui, né? Então, se você também tem um e-commerce que fatura menos que a Saint-Germain, não está nesse patamar, eu tenho certeza que tudo que a gente analisou aqui hoje vai ser muito importante para você. A única coisa que eu apresentei como um ponto de vista diferente dela aqui foi essa ótica, né? De um e-commerce menor, e também para ter muito bem definido. Quando eu perguntei, eu acreditei que ela teria isso definido. Ó, vem tantos por cento de orgânico, tantos por cento de pago. Mas ela explicou totalmente diferente. Mas eu acredito muito que todo e-commerce precisa ter isso, essa métrica muito bem definida, uma planilha anual ali dos resultados orgânicos e pagos para entender essa porcentagem. Se você vê que você está dependendo 90%, vai, 100 mil reais de faturamento mensal, 90 mil vem de tráfego pago, meu, o que acontece se você levar um bloqueio na sua conta de anúncios? O que acontece se você, sei lá, não conseguir investir a mesma coisa no mês seguinte? O que acontece? Qualquer dor de barriga pode acabar quebrando a sua empresa. Então você não pode depender 90% de tráfego pago. Você tem que entender, mesmo que você esteja nesse cenário hoje, você tem que entender o que está fazendo aqueles outros 10% do orgânico. Entenda o que está trazendo 10 mil reais de faturamento ali, nesse exemplo de 100 mil. 10 mil reais de faturamento orgânico, está vindo da onde? O que eu estou fazendo que está trazendo esse faturamento orgânico? Como que eu posso otimizar isso? São essas as perguntas que você deve fazer e começar a aplicar urgentemente no seu e-commerce para quebrar essa dependência de tráfego pago e crescer de forma saudável. Se você crescer de uma forma exclusivamente com tráfego pago, vai se tornar insustentável em algum momento. Então, já antecipa isso, não espera chegar essa hora para você ter que mexer com orgânico, já comece a fazer isso agora para você crescer de uma maneira saudável. E assiste esses próximos 2 vídeos que eu vou deixar aqui no final também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta a sua opinião aqui no Instagram, não, no YouTube também. Se inscreva no canal e deixa um joinha aqui, isso vai me ajudar bastante a me motivar a produzir mais conteúdos assim como esse. E se você acredita que o seu e-commerce está preparado para crescer a curto, médio e longo prazo, eu te convido a conhecer a minha aceleração de e-commerce. É um programa de 4 soluções que inclui a gestão do tráfego pago em todas as redes, a consultoria das mídias orgânicas entrega de forma mensal para os nossos clientes executarem. Tudo isso que eu abordei nós entregamos nessa consultoria de forma bem detalhada. A gestão de CRM através de e-mail marketing e WhatsApp, em alguns casos também. E planejamento mensal de tudo o que vai acontecer no mês do seu e-commerce, as ações e um planejamento, né, uma previsibilidade do seu faturamento e do seu lucro. Se você acredita que isso faz sentido para você, é só clicar no primeiro link aqui da descrição ou também no comentário fixado e conhecer a minha aceleração. Eu tenho certeza que eu posso ajudar o seu e-commerce a escalar com previsibilidade e lucratividade. Tamo junto e até o próximo vídeo.